Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos muito bem. Hoje nós vamos ler Levíticos capítulo 5. Gostaram do meu cabelo ontem? Com uma franja que eu joguei pro lado de lá. Obrigada pelos elogios, muita gente achou legal. Eu até acho legal também, só que fica mais jovem, né? Só que é meio cômodo, assim, que eu tenho o costume só de usar ele para trás e do lado, aí quando eu coloco ele para frente, assim, sei lá, o lado de cá nem fica muito. Aí fica meio esquisito. Ele é muito fininho. Mas obrigado pelos elogios, gostei muito. Numa outra oportunidade eu faço de novo. Vamos ler Levíticos capítulo 5. Estamos falando sobre os sacrifícios, né? E é sempre bom lembrar que nós estamos na era pós-Jesus, graças a Deus. Todos esses sacrifícios Jesus já fez por nós não precisamos de fazer nenhum, por nenhum tipo de pecado, pela paz, por gratidão, por nada. O nosso sacrifício já foi pago, Jesus já pagou o nosso sacrifício. Nós só precisamos adorar a Deus, ser amigo de Jesus, ajudar o próximo, nós só precisamos de viver a nossa vida de forma íntegra, justa, assim como Jesus viveu aqui, abençoando, ajudando todas as pessoas que ele podia ajudar, seguindo o exemplo de Jesus, porque ele foi o nosso cordeiro, ele foi o nosso touro, nossa pombinha, ele foi o nosso cereal, ele foi tudo. Nós não precisamos de fazer nenhum tipo desses sacrifícios, graças a Deus, isso é uma bênção. Isso é uma bênção, mas vamos ver como eles viviam naquela época, né? Como Jesus é importante, como a gente tem que valorizar todo o sacrifício, toda a doação de Jesus, né? Porque ele realmente se doou. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus foi o nosso Cordeiro único que tira os pecados do mundo, tirou todo tipo de pecado do mundo, tem a vida eterna. E isso é muito bom, gente. Só nisso você já teria que agradecer ao Senhor. Só nisso já teria que se render aos pés de Jesus para agradecer. Como eu disse num podcast atrás aí, se você é preguiçoso, você tem que amar mais ainda Jesus. Porque todo esse sacrifício de matar couro, separar vísceras, fazer isso, fazer aquilo, tudo Jesus já fez por nós, tudo. Ele foi o sacrifício perfeito. Você só precisa falar com ele, orar, ser amigo dele e servir as pessoas que estão ao seu redor, né? Da melhor forma possível, assim como ele servia. Amá-lo sobre todas as coisas. Nada pode ser mais importante do que Jesus, né? O Deus Criador, o Filho do Deus Criador. E vamos ler então Levítico 5. Agora vamos falar sobre casos em que é preciso oferecer o sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer um sacrifício são os seguintes. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá o castigo. Então, a pessoa que for chamada para ser testemunha, se ela não for fiel, honesta, falar a verdade, ela tem que fazer o sacrifício. Ela pecou, ela está errada, então ela tem que fazer todo aquele ritual ali. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa que seja impura, como por exemplo um corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Meu pai falava carniça. Toda pessoa nesse momento aqui que tocar em carniça, ela vai ser culpada, ela vai se tornar impura, né? É isso. Se alguém por descuido tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Olha que legal isso aqui, gente. Preste atenção nisso aqui, ó. Versículo 3 para você que acompanha na Bíblia. Se alguém por descuido, você não sabe, você se descuidou, você se distraiu, tocou numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro, vírgula.
logo que perceber o que fez. Aí ele ficará sendo culpado. Então, aqui prova que o Senhor não leva em consideração a inocência. A pessoa que é inocente, ela está perdoada. Por mais que a gente ache, não, está se fazendo. Até parece que não está percebendo, não viu o que fez. Nós não podemos julgar, que a gente não sabe se a pessoa é inocente ou não. Eu, por exemplo, no meu primeiro casamento, que eu sou casada pela segunda vez, graças a Deus, no meu primeiro casamento eu era traída, muito traída, extremamente traída, mas eu não sabia. Tava na cara? Tava. Depois que acontece, a gente percebe. Poxa, como eu não vi isso? Como eu não reparei isso? Como assim? Mas naquele momento eu não sabia. Eu era ultramente inocente. Por isso que hoje, quando eu vejo as pessoas sendo julgadas, eu sempre penso em mim. Que mesmo com tudo aquilo, todo mundo vendo e sabendo, eu diante de Deus, eu não sabia. Mesmo que estava na cara. Então aqui nesse versículo, Deus não leva em consideração a pessoa que está inocente. Quando ela se tocar, quando ela perceber que ela fez alguma coisa, por descuido, pessoa por impura, cadê? Então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se por descuido, ficará logo que perceber o que ela fez. Então quando a pessoa perceber o que fez, aí sim ela vai ser culpada. Até então, não. Deus não leva em consideração a inocência. Glória a Deus por isso, né? Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja ela boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar. Nossa, a gente faz muitos juramentos sem pensar, né? A pessoa faz um juramento sem pensar. Será culpado logo que compreender o que fez. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Mais maravilhosa. A gente não é condenado por aquilo que a gente não sabe, por aquilo que a gente não percebe, por aquilo que a gente está inocente na situação. Mais uma vez, ó. Se ela fizer algum juramento, seja bom ou mal, sem pensar, sem ter consciência, então será culpada logo que compreender o que fez. Até então ela não vai ser. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, a Bíblia diz para a gente pedir a transformação, para a gente ser transformado na nossa mente, para entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque a gente não sabe nem como adorar a Deus, a gente é inocente. Por isso a gente lê a Bíblia, para a gente compreender, para a gente saber como Deus gosta de ser adorado. Até aqui, desde Gênesis, a gente está junto, o Senhor está nos mostrando que Ele é detalhista, Ele gosta de detalhes, Ele gosta de beleza, Ele gosta de coisas boas, Ele gosta de detalhe mesmo, Ele é criativo. E Ele fala que Ele quer assim, assado. Os sacrifícios são todos detalhadamente distribuídos em cada forma, em cada animal. É assim que a gente tem que adorar Ele, no detalhe, nas primícias. A gente tem que amar Jesus nas mínimas coisas, assim, ser grato por tudo que a gente ganha, por cada agulha que a gente tem. Porque Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa, Ele gosta de detalhes, Ele ama a gente em detalhes. E Ele não leva em consideração a nossa ignorância, nem em não adorá-lo corretamente, e nem em fazer pecados que a gente não sabe. Mas assim que a gente compreende, assim que a gente aprende, tanto como adorá-lo, quanto não pecar, aí a gente já é condenado. É isso que está falando aqui, ó. Então será culpado logo que compreender o que fez. Versículo 5. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão dos pecados que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos para oferecer como oferta
para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar os pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. Deixa eu parar mais uma vez aqui para dar um toque de glória. Isso aqui é muito legal. Antigamente existiam pessoas muito ricas e muito pobres como hoje, e classe média também. Então, o que está falando aqui nesse capítulo especificamente? Se você cometeu um pecado, você tem que levar uma ovelha ou uma cabra. Esses animais eram animais, até hoje, são animais mais caros do que uma rolinha, um passarinho. Então, se você tem condições, você traga uma cabra, uma ovelha. Se você não tem condições, você traz um passarinho. Olha aí como que Deus é bom. De qualquer forma, tem que ter sangue, tem que ter a morte. Porque sem a morte não tem a remissão do pecado. Sem o sangue jorrado no altar, não tem a remissão do pecado. O pecado só é perdoado através do sangue. Por isso que Jesus verteu o sangue na cruz, a gente fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por causa disso. Não importa se você é rico ou pobre. Se você for rico, você traz um touro. Se você for médio, você traz uma ovelha. Se você for pobre, você traz um passarinho. Mas o sangue tem que ser vertido sobre o altar, aspergido sobre o altar, como a gente leu em várias ocasiões. Então, seja rico ou pobre, até nisso o Senhor percebeu. Você não vai ficar sem poder, né, receber o seu perdão só porque você é pobre. Traz uma rolinha, traz um passarinho. O que importa é o sangue. O que importa é o sangue vertido. Isso tudo faz alusão a Jesus lá na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele se rendeu completamente. Ele foi o boi, o touro, a cabra, o pássaro, o cereal. Ele foi tudo. Ele foi tudo. Ele foi o sacrifício perfeito para nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Todo esse trabalho o Senhor levou sobre ele. Hoje você é livre e ainda acha ruim. Você ainda reclama. Imagina se você vivesse nessa época. Você tinha que fazer isso. Agradeça a Jesus mais uma vez por todo o sacrifício que ele fez. E cada vez que a gente vai lendo esse livro, que eu estou maravilhada com esse livro, que é um livro que geralmente eu pulava ele, eu lia superficialmente. Cada vez assim com mais maturidade, com mais consciência, e também lendo para vocês, né, a gente fica com mais responsabilidade na coerência da leitura, na compreensão da leitura, e eu tô assim encantada com tudo que Jesus fez por mim. Cada coisa dessa era para eu fazer, para você fazer. Ele levou tudo. Por isso a gente fala que ele é a oferta perfeita, Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. É muito emocionante. 8. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave para o sacrifício de tirar os pecados, e o sacerdote quebrará o pescoço dela, sem tirar a cabeça, e borrifará o lado do altar com a parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Essa é a oferta para tirar os pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá a outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e a pessoa será perdoada. E Jesus fez tudo por nós. Eu preciso falar isso toda hora, porque eu fico muito feliz, muito grata, porque eu não preciso mais disso. Fora ter que confessar para os outros, né, o pecado. Agora a gente confessa nossos pecados só para Jesus. Em algumas ocasiões a gente tem que confessar para o amigo, né? A Bíblia fala isso. Pra gente confessar, e se ele não quiser ouvir, a gente está perdoado por Jesus de qualquer jeito. Jesus já perdoou a gente, graças a Deus. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar os pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar os pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra
que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar os pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. Então tem gente ainda pior, que não tem nem uma rolinha, mas tem que trazer 1 quilo da melhor farinha que ele estiver em casa. E essa farinha vai ser oferecida ali pelo sacerdote. Percebam que a pessoa tem que entregar para o sacerdote fazer a oferta. E ele, como uma pessoa ungida, separada pelo Senhor, é que vai oferecer a sua oferta, o seu sacrifício a Deus. O que isso nos lembra? Mais uma vez, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o centro de tudo. Ele pega a nossa oferta, o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, a nossa gratidão, a nossa vida. Ele pega tudo, as nossas orações e leva a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele que pega a nossa oferta de sacrifício, queima no altar. Ele leva direto para o Senhor. E isso é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tá quase acabando. Os sacrifícios para tirar a culpa dos pecados. O Senhor Deus deu a Moisés a seguinte ordem: se alguém, sem querer, cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará de um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preço usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5. É um juros. O que ela esqueceu de pagar, ou que não deixou, né? Ou deixou de pagar, mais 1/5 do valor da oferta lá, né? Que ela tinha que dar. O sacerdote pegará o carneiro, que é dado para tirar a culpa, e o oferecerá como sacrifício para conseguir perdão do pecado que a pessoa cometeu. E assim ela será perdoada. Se alguém, sem querer, pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usadas no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. E assim terminamos o capítulo 5 de Levíticos, cheio de coisas assim que a gente está livre. Cheio de livramentos de Jesus, que a gente não precisa mais disso. Não existe mais a diferença de pecadinho ou pecadão. Pecado de esquecer, pecado de não querer pagar, pecado disso, pecado daquilo. É só um pecado. Jesus já levou ele sobre a cruz. Somos perdoados, porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Você só precisa crer que Jesus veio e foi o seu cordeiro. Ele fez todo esse sacrifício aqui para você. É só isso que você precisa saber. Aceitar isso no seu coração. Ter essa gratidão por tudo que Jesus fez. Por Deus ter mandado o Filho único dele para ser o seu cordeiro, para tirar os seus pecados das suas costas. Só isso. Só isso. Quando você recebe Jesus, quando você aceita Jesus, aceita tudo que ele fez por você, tudo isso que ele te livrou, você já está salvo. Você está liberto. Claro que tem algumas religiões que acreditam que você tem que fazer várias outras coisas, mas daí você que decide qual religião que você vai, qual que você se identifica melhor. Na minha religião, eu sou perdoada e não existe ter que voltar a ser suja e voltar a ser limpa, igual algumas igrejas por aí falam. Mas também isso não importa. O que importa é a sua fé, a sua crença em Jesus. Se você acreditar que Jesus te livrou disso aqui tudo, que ele veio na terra para ser o seu cordeiro, para tirar o seu pecado do mundo, não importa a doutrina que você segue, se você usa camisa grande, camisa curta, cabelo comprido, cabelo curto, se você guarda o sábado, se você não guarda, não importa. Jesus quer saber do seu coração, se você aceitou ele,
aceitou ele como seu cordeiro único que tira o seu pecado do mundo. É lindo isso. Né? E assim terminamos o capítulo 5. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 6 de Levíticos. Tchau!